E aí galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre medidas de tendência central. Medidas de tendência central são três formas de organizar dados para que a gente consiga interpretar um conjunto de dados. Aqui eu apresento para vocês na tela um conjunto de dados. Ele está dentro de colchetes porque ele é um conjunto, mas eu vou tirar aqui para facilitar a nossa visualização. Nesse conjunto de dados, a gente tem 3, 6, 7, 8 elementos. E a primeira coisa que a gente vai fazer, quando for lidar com ele, vai ser organizar em ordem crescente. Mais à frente vocês vão entender o porquê. Ali tinha vou passar para cá. Tem um 2 ali, vem para cá. Logo após o 2, 5, 8, o 9, o 12 vai para lá. Agora ele está em ordem crescente. As três medidas de tendência central, por causa de uma delas, é importante que a gente deixe nosso conjunto de dados na ordem crescente ou na decrescente, mas geralmente a gente coloca ele na ordem crescente. Bom, a primeira medida de tendência central e a mais conhecida é a média. A média é a mais conhecida. Muitos de vocês já devem até ter ouvido falar da média. E ela é simplesmente você somar, você obtém ela somando todos os termos do conjunto e dividindo pela quantidade de elementos que esse conjunto tem. Então aqui a gente vai somar todos os elementos do conjunto e dividir por 8, que é a quantidade de elementos que o conjunto tem. Bom, então somando aqui 1 mais 2, 3, mais 2, 5, 10, 18, 27, 37, quase 49. 49 dividido por 8. Então, a média seria igual, né? 6,125, que é 6 e 1 oitavo, né? Seria, a forma de fração seria 6 e 1 oitavo. Essa é a média. A média é igual como a gente calcula as médias de notas. A gente soma as notas e divide pelo número de períodos, número de entradas, número de elementos. Aqui, como a gente tinha 8 elementos, a gente dividiu por 8. Se por acaso tivesse 9 elementos ou 20 elementos, a gente dividiria respectivamente por 9 ou por 20. Já a moda, o símbolo é MO, a moda é o valor que mais se repete na nossa sequência ou no nosso conjunto de dados. Aqui é fácil ver que o valor que mais se repete é o número 2. Ou seja, esse conjunto tem uma moda apenas. Ela poderia ter mais de uma moda, ela poderia ter duas modas, três modas. Isso se dois números se repetissem mais vezes de forma igual, né? Por exemplo, se eu tivesse outro número 12 aqui, as modas seriam 2 e 12. No caso, a moda sendo, como a gente não tem o número 12 ali, a moda vai ser apenas 2, né? Porque é o número que mais se repete. E, por fim, a terceira medida de tendência central é a mediana, que a gente chama de MD. A mediana, ela é o valor que está no meio da nossa sequência de dados. Por isso que a gente coloca a sequência em ordem crescente ou decrescente. Por quê? Porque a gente vai procurar o valor que está no meio, bem no meio dela. Se por acaso
a nosso conjunto de dados tiver um número ímpar de elementos, vai ser o que está bem no meio, vai ser bem fácil de ver. No nosso caso aqui, a gente tem 8 elementos, ou seja, é um número par. Então, a gente vai pegar as duas que estão mais ao meio. Seria, no caso, 4 e 5. Seria 5 e 8. Por quê? As duas estão bem no meio, e a gente tem um número par de elementos. Nesse caso, a gente tem que tirar a média entre esses dois elementos. Então, a gente soma os dois, 5 mais 8, e divide por 2. 5 mais 8 é 12. 13. Perdão, 5 mais 8 é 13. Então, 13 dividido por 2 é 6,5. Esses três valores, eles nos representam essa sequência de dados, cada um à sua forma, né? Cada um de uma forma diferente, mas eles são úteis para representar essa sequência de dados. Bom, é isso. Até a próxima aula.